121. Glória, glória a Deus. Aleluia, papai. Só o Senhor é Deus. Glória. 7:24. Maravilhoso é Jesus, a minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para a ceia me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim. E das trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, quem foi que me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso, hein? Maravilhoso é Cristo para com as nossas vidas. A palavra do Senhor, nesse versículo, nesse hino aqui que nós cantamos, diz que Ele é maravilhoso porque Ele é tudo para nós. Ele é tudo. Tudo que você precisar, Cristo é para nós. Primeiro, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Se Ele é o nosso Salvador, já é tudo. Não precisamos de mais nada. Mas se há uma necessidade, uma doença, uma enfermidade, Ele também é o nosso médico. E é o médico por excelência. Então, por isso que Ele é maravilhoso. E esse hino mostra falando que Ele é maravilhoso. E por que Ele é maravilhoso? Porque Ele é maravilhoso. Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber. Livro de Isaías disse, colocou Ele como maravilhoso, né? O maravilhoso. E quando foi para Sansão nascer, foi a mesma coisa. Sansão, a mãe de Sansão recebeu a visita de um ser angelical e começou a falar para ela o que ela teria que fazer. Ela ia ter um filho e o que ela ia ter que fazer com aquele filho. Que ele seria nazireu, quer dizer, seria um escolhido de Deus para uma obra específica. E ela saiu e falou para o seu esposo o que aconteceu. O anjo apareceu ali, aquele anjo, né? Apareceu ali. E ela então contou para ele tudo que ele falou para ela. Ela ia ter um filho, ela não tinha filho.
Ela era estéril. Mas ela tem um filho. E quando ela falou para Manoá o que aconteceu, Manoá falou, onde está esse homem? Está em tal lugar. E Manoá foi atrás dele. Manoá foi atrás dele, como se diz, tomar uma satisfação. Ele veio falar isso para minha mulher, ela vai ter filho, ela vai dar luz. E deu toda essa exigência aí, que esse menino tem que ter. Eu preciso conversar com esse homem. E ele então foi lá conversar. Ele encontrou com o personagem. Nós o chamamos de anjo, né? Uma passagem da Bíblia fala anjo do Senhor, ou o anjo do Senhor. Glória. É os anjos, é o anjo, é o anjo. É o anjo. E ele foi. E quando ele chegou, ele encontrou-se com esse personagem. E ele pegou e perguntou se ele tinha falado tudo aquilo para a mulher dele. E ele confirmou toda a palavra. Ele confirmou. Aí Manoá falou assim, o que eu tenho que fazer? Quando isso se cumprir, eu preciso vir aqui para prestar uma adoração, um culto. Aí, uma adoração e um culto. E o que eu tenho que fazer? A quem eu deverei me encaminhar? Qual é o teu nome? Para quando isso acontecer, eu vim aqui atrás de você. Qual é o teu nome? Qual foi o nome que ele deu? Maravilhoso. Aleluia. Ele falou assim para Manoá, por que pergunta pelo meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso? Então quem era aquele ser? Era o próprio Jesus. Não era um anjo. Era o próprio Jesus ali que apareceu ali para Manoá. E ele então identificou. Então por isso que ele é maravilhoso. Amém? As irmãs podem escolher mais um hino. 515. 515. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Está pertinho por aqui, né? Glória a Jesus. 515. Trabalhai e orai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, papai. Glória a Deus. Amém? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo e soberano do Senhor. Os irmãos podem escolher mais um hino. Trabalhar aqui é o que diz a palavra, é procurar trabalhar espaço, tempo para todo mundo, né? Não vale a pena. 515. É aquela hora que tinha falado isso, mas... Você quer falar 515? Eu entendi 115. Eita.
515? 515. Então é para nós cantar o 115 também para nós trabalhar. Aprender a trabalhar mais e mais, viu? Desculpa aí, Jorge. Agora deixa eu achar o 515. Aí eu procuro o 515 e não acho na minha área. Eu descobri que na minha área tem um monte de hino errado. Descobri que essa área para mim tem um monte de hino errado. 515, deixa eu ver onde ele está. Cadê você? 504. Olha, passou para 60. 30. Está longe disso. 14. Vamos lá. Então ela aqui é o 515. Se Cristo comigo vai. Ele vai sim, viu? Ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. 515. Amém? Se pelo vale peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu te darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. E não temerei, com gozo irei, comigo
louvai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, conosco irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Maravilha! Aleluia! Glória, glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Se Ele vai com nós, né? Não tem o que temer. Nossa irmã Claudete, começando por tu. Amém? Falar do amor de Deus, da graça de Deus, louvar, o que sentir de fazer. Aleluia, papai. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor. Aleluia. Glória. É, papai. Aleluia. Deus Santo, graças. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus. Aleluia, papai. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Aleluia. Por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Claudete. É muito importante, irmão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Isso é uma prova muito boa. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Eliana. Tem a sua oportunidade também, irmã Eliana. Aleluia, Pai. Glória. É, papai. Amém. Graças a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Pai. Também quero ler aqui no Salmo, Salmo 3. É. Salmo 3.
ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e ao meu redor. Um salmo abençoado, né, irmão? Nós Pai, precisamos aleluia. ter essa confiança em Deus, né? E fala aqui o versículo 5, né? Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Pai, glória. Só Ele, né, para dar essa vitória É, para nós Pai. a cada dia, né? Porque quando a gente deita e descansa, a gente não tem pensamento se a gente vai acordar ou não, né? A gente deita e dorme, né? Então aqui o Senhor fala, né? Adorado é o Senhor E o Jesus. Senhor Glória. nos sustentou. Que É, nós Pai. precisamos ter essa confiança em Deus. Eu agradeço por oportunidade. Né? Maravilha, Amém, Jesus. aleluia. Glória. Glória a Deus, é uma realidade, né? Hoje eu falei sobre esse assunto, que o sono é que nem está morto. Você dormiu, apagou. É como se estivesse morto. Né? E aqui a palavra mostra claramente o verso 5, que diz, olha, eu me deitei e dormi. Ele deitou e dormiu. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, enquanto estamos dormindo, Deus está nos sustentando, está nos guardando, está nos livrando. O Senhor está conosco até na hora que nós estamos dormindo. Nossa irmã Isolina, quer falar alguma coisa, irmã Isolina? Nós vemos aqui para cultuar juntamente com a irmã Isolina. Né? A irmã Isolina, nós estamos aqui, nós vemos que ela está sempre alegre, então nós também se alegra porque a nossa irmã Glória está a alegre. Jesus, E a aleluia. maravilha é que a família vem junto, né, irmão? Olha que benção. A família vem junto, né? Maravilha. Aleluia, Pai. Glória a Deus. É Santo de Israel. Salmo 123. 123 de... Salmo 123. Não. 123. Ela aqui é o 123. Hein? Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, é esse também quer? Então é o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o 23. Aqui, ó. Ali, ó. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Salmo 23. Amém. Graças a Deus. Pode ler sentada mesmo, irmã Isolina. Deus Não poderoso. dá para levantar, pode ficar sentada Glória a mesmo, irmã. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Glória. Jesus. É, papai. Aleluia. Salmo 23. Mas já sabe de cor, sim. É que eu ia falar, esse salmo não sabe de cor. Pelo tempo que ela está na graça de Deus. Não, sempre o começo, uma metade, eu consigo ler, depois aí não acaba. Poderoso Aleluia, Deus. Pai. Aleluia. De termo, o Senhor como nosso pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em paz e ver descanso, para ver espaço, guarda-me. Gaguejar muito, viu? E eu outro que tá Verde espaço. Guia-me mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale É, da Pai. sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consola. Sim, preparas Uma mesa perante mim, Na presença dos meus meus inimigos. unge a minha cabeça
Aí quando ele está sempre tá um pouco vencido, o filho da mãe já atrapalha um pouco. Eu já tenho umas 5 Aleluia, Zé. Bom, Amém, irmão? Amém, irmã? Amém. Amém, graças a Deus. Eu sei que a irmã Isolina, ela ditava esse salmo de cor. Mas a idade chega, né, irmã? E os problemas vêm junto. Eu sempre falo, a idade vem e com a idade vem os bônus. Os bônus da idade. Porque a irmã Isolina, quanto tempo faz que a irmã Isolina? Eu me converti em 83, a irmã Isolina já congregava, cantava no coral lá na Vila Resende em 83, 1983. Foi a época que eu me converti. E ela já cantava. Ela, sua mãe, também cantava junto com ela lá no coral, lá no coral. Aí só que daí com a Assembleia eu aceitei Jesus na quadrangular, mas eu congregava aqui no salãozinho. Porque aqui é um turismo, né? E lá na quadrangular tinha que pegar ônibus, não tinha ônibus aqui perto. Então daí eu passei na Assembleia. E aí eu batizei na quadrangular e já logo passei na Assembleia. Passou para a Assembleia. Assembleia é dentro de casa, claro que tão perto que é. Lá era muito longe. Aleluia, glória a Jesus. Mãe é, a mamãe. Mamãe Dudu é. Aí ia caminhando. Lembra? Dudu lembra, Dudu. Dudu não é tão novinho não, viu? Faz 50 anos já, Dudu. Na chuva de guarda-chuva, na chuva de guarda-chuva. Ô glória! Mas é isso aí, irmão. Na realidade é isso aí. Quando a gente é jovem, é uma coisa, viu? Mas depois a idade vai vindo, a canseira vem junto, as dificuldades. É vista que não ajuda a máquina e eu aqui, com esse abençoado que embaça toda hora. É quando a fé a mente começa a atrapalhar, vocês começam a esquecer as coisas. Mas o importante é que tudo isso um dia vai acabar e nós vamos viver eternamente sem nenhum desse tipo de problema físico. Vai nem precisar de óculos. Lá não vai precisar de óculos, não. Lá não vai precisar de óculos, não. Então nós vamos precisar. Todo esse problema físico fica aqui. É daqui e vai ficar aqui. E quando nós for embora, assim que o nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível, então vai cessar esses problemas que nós temos, Isolina. Ah, vai cessar. Então, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos estar aqui dando glória a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas bondades do Senhor. Amém? A nossa irmã Ana está por aí, para que eu vi ela chegando. Quer falar alguma coisa, irmã Ana? A de Senhor, irmã Ana, eu vi ela chegando. Ah, pode cantar, fica à vontade. A oportunidade é a sua. 456? 456. Glória ao Pai, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Glória ao Filho Jesus. Glória ao Espírito Santo esta Pode noite. puxar aí que eu Aleluia. acho aqui. 456. Fonte transbordante, mais profunda que o mar. Esse Deus do amor Isso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, Para Deus me consagrou. Como uma pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem busca
abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando florescer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei pra sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Ele abriu essa porta está aberta, né? E ele é a própria porta, né? Ele é a própria porta. Nossa irmã Luzia, quer falar alguma coisa? Está à disposição e à vontade. Hoje tem bastante bênção de Deus aqui. Só agradecer de estar aqui na casa da irmã Zulina mais uma vez, né, irmã Zulina? Glória a Deus. Que Deus abençoe sempre, né? Que nós não esquecemos de você na oração, que Deus faça sempre presente, né? Conservando você, né? Aleluia. Na mão do Senhor, porque Deus é bom. É, meu Deus. Glória a Posso Deus. me falar, uma grande companheira de manhã na igreja. É, Pai, aleluia. Que Deus abençoe, viu? Amém. A gente não pode falar de agradecer É, e fazer aquilo que dá, né? eu não queria ir para a sede das irmãs e falar, vamos irmã, vamos irmã. Ah, nós ia para lá para a sede, né, irmã? Deus batismo. Aleluia. Deus. É, Pai. Vai dar. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E a Sofia? Quer cantar alguma coisa, Sofia? Quer cantar? Se quiser, fique à vontade. Se não, passa para a Rebeca. Aí a Beca canta. A Beca com a garganta ruim? É, nós falamos que problema de garganta é mal de crente. É mal de crente. Não para dar glória a Deus, né? Uma vez, quando eu me converti, eu dava muito glória a Deus. Eu dava glória a Deus. Porque quando eu me converti, tinha um irmão. Era o irmão Luiz. Eu acho que algum irmão chegou a lembrar dele, aquele irmão Luiz. Ele morava naquela banda. Quase onde eu estou morando hoje. Rapaz, que ele foi lá da Balba, né? E ele na Vila Redentor, eu sentei justamente do lado daquele irmão. Eu me converti, ela não converteu, eu me sentei do lado daquele irmão. Aquele irmão dava cada grito, glória a Deus, um ardido, que estremecia no banco. E depois de tanto eu ficar junto com o irmão, né, que pegou em mim, eu dava cada glória a Deus também depois. O senhor lembra do irmão Santa Glória também? Irmão vereador. Até estremecia. Aí eu comecei a ter problema de garganta. Aí deu uma inflamação na garganta. Aí eu fui na médica, era um problema na garganta. A médica falou, viu, você tem uma infecção crônica, não adianta, não resolve nada. Você vir aqui, não vai resolver nada você vir aqui. Pode apanhar remédio que for. Você tem infecção crônica, então não sara. Aí eu pensei, então já sei.
é problema de crente mesmo. Não para dar glória a Deus alto, aí só infecção a garganta. Fiquei um bom tempo com esse problema na garganta. E até hoje nós percebemos que tem uma certa dificuldade. Você está cantando daquela engargueada, empregada, e atrapalha a gente. Então deixa quieto, porque um dia vai acabar. Um dia nós vamos glorificar lá sem problema nenhum. Amém? Deus abençoe então a nossa irmã Rebeca, mas a Sofinha vai cantar? Não, mas eu vou ler aqui. Opa, pode ir, fica à vontade, vou glória, amém, tá vendo? Não pode perder a oportunidade, né? Eu vou ler em Ezequiel, capítulo 37. Amém, glória a Deus. Versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, Pai. e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Pai. E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre eles, e farei crescer carne sobre vós estendereis perna, porém em vós o Espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me recorda, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez o reboliço, e os ossos se juntaram osso com osso, e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, eu vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei em vós, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã, realmente. Uma palavra propícia. Israel estava precisando, né? Israel estava precisando desta palavra que o profeta pudesse dar para ele, realmente a condição dele se reconciliar com o Senhor. Essa profecia dada para Ezequiel, ela é extensa. Ela não foi só para aquela época. Ela ultrapassa o tempo e vai até chegar ao milênio. Essa profecia, na realidade, ela vai longe. Nosso irmão Valdeci, tem a sua oportunidade, não. Dá um glória a Deus aí. Amém? Amém. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Adorado é o Senhor, glória, Espírito de Deus. É santo. Aleluia, Pai. Glória. Vou pegar um livro aqui no Provérbios. Gosto muito de ler Provérbios. Sabedorias. Capítulo 3. Aleluia. Deus poderoso. 13. 13. Aleluia, Pai. 2 versículos só. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas as almas dos prevaricadores comerá a violência. Eu quero dizer com esses versículos que, graças a Deus, nós somos em 5 irmãos e nós sempre fomos bem unidos. Diante das instruções do meu pai, instrução mais da minha mãe, que sempre viveu com a gente, e a gente formou
Aleluia, papai. Glória, glória a Deus. É, santo. Formou essa família grande. É, pai. bonita. Aleluia. Os irmãos, tudo unidos. Aleluia. Na instrução que minha mãe passou pra gente, passa até hoje. Nós somos crianças aos olhos dela. E como se diz, a gente nunca aprende, né? A É. gente nunca aprende, está sempre aprendendo com a mãe. É, pai. Aleluia. Diante disso tudo, a gente é muito feliz na união dos irmãos que Graças a Deus. estamos aqui vivendo ainda. Santo. Infelizmente, uma já se foi, mas a gente continua, os irmãos unidos, para lá, para cá, quando um não pode, outro pega e ajuda, e assim a gente vai caminhando. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade por essas. Grande Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu reforço aquilo que eu já falei no início sobre a nossa irmã Isolina, né? A Bíblia diz, ensina a criança, né, o caminho que deve andar. E mesmo que cresça, não se desviará. Mas se desviar também, a palavra está lá dentro. A palavra está lá dentro. E é isso aí que faz quando se existe realmente o verdadeiro ensino dos pais aos filhos, né? Deus continue abençoando nosso irmão Valdecir. Louvado seja Deus. Seu irmão Bastião, ainda para os irmãos, porque senão eles não seguem mais nós lá nos cultos, né? É, então tem que dar cuidado. Pai, Senhor. Amém. Pai, Glória a Senhor. Deus. Aleluia, Pai. Glória. Adorado é o Senhor Jesus. Aleluia. O hino 577. 577? Nem sei se o meu tem. 577. Glória a Deus. Aleluia, papai. Espírito Santo de Santo, Israel. glória. Pode pisar nas velhas. Em Fervente oração, venham meu coração, na presença de Deus, mas só pode destruir o que está a pedir. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder que virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Só então vai ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Aleluia, glória. se no teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar.
se abrir, quando tudo deixares no altar. Quando perante o Senhor estiver, e o seu ser encontrar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma vez eu observei esse erro meu aqui, e eu não prestei atenção nesse erro meu aqui, e continuei olhando esse meu erro. A minha harpa não tem. A minha harpa só tem um estrofe, e vai longe e some. Aí depois não sei onde que estou. Não tem os outros estrofes, nem tem corpo, não tem nada. Tem só o começo, ó, pode olhar. Não tem, olha. Ela tem um começo, bem-vindo, 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 bem-vindo. Acaba aqui, mas não sei onde que está. Por que eu falei que eu não sei sua opinião? Amém? Glória a Deus. Nosso irmão jovem aqui, tem o seu programa, quer falar alguma coisa? Cantar mesmo? Os irmãos podem cantar. Maravilha, glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Então vamos louvar. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. 26. 26? Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Espírito de Deus, aleluia. Deus bendito. Aleluia, papai. Glória. Aleluia, glória. Quão glorioso cristão é pensareis na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juncadas teleiros são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, o Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de violão, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mentores que levem a morte, se constante não volte atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel proverá. Cego idoso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa gloriosa Jerusalém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É, que nós possamos almejar por esse momento. Estar
né, nessa formosa Jerusalém. Aqui não está falando de Jerusalém, Israel, literal, onde está lá as guerras, tudo, né? Não. Aqui é a Jerusalém celeste, onde nós vamos viver eternamente com Cristo. Mas, irmão Silvio, eu tinha essa oportunidade. Eu vou pegar todo mundo, nem que eu não pregue, mas Chegou mais um. Ô, Glória, chegou mais um? Chegou mais um. Ô, Glória, mas senhor, irmão, cadê a guitarra? Hoje eu vim do trabalho. Eu rapaz. Fazendo tudo, irmão, pra mim chegar no tudo, mas... Amém, glória a Deus, mas chegou, né? Deus está presente, mano. Amém, graças a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Pai, Senhor. Aqui em Isaías, Pai, aleluia. porque foi subindo como Pai, novo aleluia. perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não via boa aparência nele, para que o desejassem. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora, vamos lá no mesmo Isaías, no capítulo 9, e o versículo 6, que nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós podemos ver aqui, né, Isaías, Aleluia. duas passagens e duas qualidades, né, o qual foi dado para esse menino. Aqui, né, ele seria chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Maravilhoso. Mas lá, ele já é dito que, né, que ele não tinha aparência alguma. Não tinha aparência, era como uma árvore, né, como comparado a uma raiz de uma árvore seca, porque aonde há sequidão, né, aonde há terra assim sem nutrição, ali é muito fraca até a raiz da árvore. Mas lá no começo estava, né, o chamado de Cristo, que ia vir, né, ia chegar com todas essas aparências, pregando sobre o templo, anunciando o evangelho. Aleluia. Mas com o passar do tempo também havia o sofrimento de Jesus. O sofrimento dele ia vir e ele ia estar, né, próximo da sua chegada, né, até a cruz do Calvário. E ali então, para as pessoas, ele não ia ter aparência alguma, não ia ter assim, né, como se destacar. O ser humano pensava que o Cristo ia vir como um homem todo poderoso. Não existia naquela época, né, uma moto assim, essas, não sei lá quantas cilindradas que tem hoje, mas pelo menos ver assim um cavalo branco, bem alinhado, bem, né? Mas Jesus não foi essa aparência que o homem queria ver. Mas graças a Deus, que pela sua humildade, sua simplicidade, nós estamos aqui. O importante é que nós estamos aqui. Pai, aleluia. E anunciando, né, glória, a palavra do Senhor. Nós estamos, né, num culto aqui, né, dentro da residência. Mas não podemos, né, esquecer quem foi Jesus e quem é Jesus na nossa vida. E eu quero agradecer também em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nosso irmão Silvio, é realmente uma palavra boa. O profeta Isaías, eu já cheguei a comentar sobre esse assunto desse profeta. O profeta Isaías, ele teve o privilégio de 700 anos antes de Jesus nascer. Ele teve o privilégio de ver Jesus nascendo, de ver Jesus ministrando, de ver Jesus morrendo e depois de ver Jesus reinando lá no milênio. Tudo isso o profeta Isaías viu antes de Jesus nascer. 700 anos antes dele nascer. Então Deus deu essa graça para Isaías ter essa revelação. Por isso que é chamado de o profeta Messiânico.
messiânica, aquele que falava sobre o Messias. E conforme nosso irmão Silvio fez menção aí, bom propício essa palavra. O capítulo 53 de Isaías, Isaías viu o seu início, seu sofrimento, principalmente nesse capítulo 53, ele vê o seu sofrimento. Ele vê o seu sofrimento. Ele vê a aparência que ele se encontrava. Diz que ele não era bonito, ele não era formoso. Mas foi o que deu a ele o destaque dessa forma, o sofrimento, os açoites. Foi preso na madrugada, foi levado a um julgamento injusto à noite e foi surrado até amanhecer. E depois que amanhece o dia, ainda é obrigado a levar uma cruz nos seus ombros e, além da cruz, chicote. Tudo isso ele foi lá. Porque quando ele estava pendurado, não tinha parecer. Estava desfigurado. Foi o que disse Isaías, o que o irmão falou. Estava desfigurado. Ninguém que olhasse para ele dava nada por ele. Mas o importante é que ele estava ali por causa da nossa, ou para a nossa salvação. Por causa dos nossos pecados e para a nossa salvação. No início, lá, quando Isaías fala no capítulo 6, lá que fala sobre a 9:6, que fala sobre o menino, vê que ele fala assim, olha, um menino nos nasceu. Falando que nasceu um menino, quando ele nasceu da Virgem Maria. Mas em seguida ele fala, um filho se nos deu, já muda. O menino nasce de Maria e um filho vem de Deus. Um menino nos nasceu e um filho nos deu. Então Deus entregou o seu filho. Então é muito importante isso aí. Amém? Que Deus abençoe. Nossa irmã Eliezer, quer falar alguma coisa, Eliezer? Para não perder a oportunidade. Salve, amém? A paz do Senhor. Amém. A paz do Glória Senhor. a Deus. Cheguei meio atrasado, devido do dia e da questão do trabalho. Mas eu quero deixar um versículo aqui que hoje eu estava trabalhando e aí meu patrão passando do lado do negócio de extintor. Daí estava escrito lá Lucas 1:37. E aí veio meio igual do que eu comecei o dia hoje lendo, que fala sobre a esterilidade das mulheres. E aí vem aqui e fala assim, Lucas 1:36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este era o 6º mês, para que era chamado estéril. Porque para Deus, que é o versículo chave que estava escrito lá, porque para Deus nada é impossível. E eu acabei lembrando do nosso irmão Donga também durante o dia, né? Da palavra que foi liberada sobre ele. Fiquei um pouco triste, um pouco abatido, mas Deus sabe de todas as coisas no nosso dia a dia. Graças a Deus. Para Deus fazer as coisas na nossa vida, nada para Ele é impossível, né? Vou louvar o louvor aqui, junto com a avó. A avó conhece o louvor também. Pensa, olha a avó. Benção, avó. Ele deu a benção à avó e quer cantar com a senhora. Pensa, avó. Vamos ver se é o que eu sei. Não, não é isso aí, não. Isso não. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Aleluia, glória! Todos O os dia Aleluia, Jesus! foi tuas mãos. Desde quando me Levanto, papai, aleluia, Jesus! deitar, darei bondade. Glória, glória a Jesus! Aleluia, papai! És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Maravilha. com todo Como tu que tenho, darei da bondade de Deus. Aleluia, papai! Glória a Vós que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Santo, aleluia. Que és meu Pai e que amigo és, eu vivo na
vontade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem. Aleluia, papai. Glória a Deus. Eu cantarei da vontade. É, pai. Aleluia. Glória a Deus. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Eu vim a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. É, pai. Aleluia. Glória a Deus. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho. Aleluia, papai. Cantarei da vontade de Deus. Glória a Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da vontade de Deus. Eu cantarei Glória, glória. da vontade de Deus. É. Amém, pai. Aleluia. Louvado seja o nome santo e soberano do Senhor. Aleluia, papai. Deus de poder e graça. Aleluia. Glória a Deus. Nosso irmão presbítero Pedro, encerra aí o trabalho, uma palavra para nós aí. Glória a Deus. Aleluia, pai. Glória. Eu quero, nesta oportunidade, Deus bendito. que Deus nos concede estar saudando a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de Aleluia. muita alegria Glória a poder Deus. estar Aleluia. junto com os irmãos na casa da nossa irmã Isolina, um exemplo de fé, É, pai. Graças. pioneira de longas datas, de longas batalhas, tarde da bênção, né? Manhã de consagração. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Isolina, né? Tem muita gente assistindo essa transmissão. Aleluia, pai. Glória a Está Deus. sendo enviado para muitas pessoas, tem muitas pessoas mesmo, inclusive está lá em Minas Gerais, Amém. Glória a Anex Deus. Abreu, externando a saudação para vocês. Amém. Para nós não perder muito tempo, todo o culto, Deus me colocou dentro desta passagem bíblica em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, bastante Aleluia. conhecido da igreja, bastante conhecido dos irmãos. E a nossa irmã que nos antecedeu falou sobre o derramamento do Espírito Santo, pela vida do profeta Ezequiel. E vocês vão notar que aconteceu a mesma coisa na vida deste homem de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E a casa está cheia, né? Aleluia, glória. E Cornélio foi inteligente também. É, pai. Aleluia. Então vou, para nós ganhar tempo. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muita esmola ao povo
e de contínuo orava a Deus. E este quase a hora nona, se entende aqui que seria provavelmente a hora nona, às 3 da tarde, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, a qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas, têm subido perante a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhes falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Aleluia. Glória a Me Deus. parece, segundo o relato bíblico, que a distância era de 48 quilômetros. Era distante. Próximo à praia, estava Pedro num terraço. Na mesma hora. Na mesma hora. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro até a esta hora estava em plena comunhão. Oração, aleluia. jejum diante de Deus. E os nossos irmãos sabem que quando vai apertando a barriga, vai vindo a fome, vem a vontade de querer comer. Pedro também tiveram uma visão. A Bíblia diz que um lençol desce até Pedro. E no meio do lençol havia vários tipos de aves, répteis, a qual não era lícito matar para comer, segundo o costume dos judeus, segundo a lei levítica. Mas a Bíblia vai nos dizer claramente que o Espírito disse assim: Pedro, mata e come. E Pedro recusa, porque Pedro era temente a Deus. Ele diz: nada comum e imundo entrou na minha boca. E diz que por 3 vezes Deus assim o repreendia, o Espírito Santo repreendia a Pedro. E na repreensão diz assim: ó, não passa comum, não passa imundo aquilo que eu santifiquei. Pai, E a aleluia. visão vai embora. Quando de repente alguém chega. Pai, aleluia, Deus. Glória. Aí Pedro, que está em cima do terraço, manhã, dá uma olhadinha. Chega lá, tem 2 soldados enviados por Cornélio. Andaram 48 quilômetros para chegar até a casa de Pedro. E ali Pedro temeu. Nossa, o que esses homens estão fazendo aqui? Aí o Espírito Santo disse: não temas, foi eu que os enviei. Aleluia. Cada um de nós que está aqui nesta noite está aqui porque Deus trouxe. Glória. Deus enviou. Aleluia. Para Deus comunicar algo do céu para vós, para toda a casa. E a Bíblia diz que Cornélio acompanha, ou melhor, Pedro acompanha esses homens. E chega na casa de Cornélio. Amém? Cornélio foi inteligente. A Bíblia vai dizer que ele convidou os vizinhos, a sua parentela, os seus amigos. E quando Pedro chega, louvado seja Deus, encontra a casa assim como está nesta noite. Cheia. E vai nos dizer a bendita palavra do Senhor que Cornélio reporta a visão a Pedro. Olha, foi exatamente o que aconteceu. Eu estava em casa e de repente, né, chega alguém. E era um anjo do Senhor. E este anjo me traz uma comunicação do céu, dizendo: olha, a tua oração já é ouvida. Ô irmãos, não sei quanto vocês, nesta noite, que está clamando, Aleluia. que está buscando, Glória. Deus está dizendo: eu estou atento
eu estou ouvindo Pai, o seu aleluia. clamor, Glória. a sua oração Oh, é maravilhoso. conhecida diante de mim. Deus santo. Mas a Bíblia vai nos dizer que também Glória. o Senhor havia dito que aquele ato de caridade, de amor, Deus também estava a par e assistindo. Por isso, Pedro, eu pedi para trazer você aqui. Porque foi a orientação de Deus que está na boca de Pedro o que eu preciso saber. Quero ressaltar aqui que Cornélio não era crente. Cornélio era um pagão. Cornélio não era judeu. Mas veja como que Deus trabalha. Deus não faz acepção de pessoas. É verdade, aleluia. A Bíblia Pai, diz que glória. todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus têm direito de ser chamado Amém, também aleluia. Filho de Deus. Graças. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro aproveita para anunciar Jesus, aquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que foi crucificado, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que subiu ao céu, aquele que prometeu aos nossos 500 irmãos que estavam lá no Monte das Oliveiras: volte para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Veja a construção da Pai, palavra. aleluia. A Bíblia diz que o coração daqueles que estavam na casa, irmão, começou a se encher. Pai, aleluia. Ei, a presença começou a contagiar, irmãos. Ei, o coração começou a queimar, era algo diferente. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Pai, Ei, glória. a presença de Deus foi grande. Papai, E não é aleluia, diferente aqui, irmão. A presença Pai, de aleluia. Deus é poderosa. Oh, glória. Receba renovo, receba alegria, Oh, aleluia. receba confirmação. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus está dizendo, Maravilhoso. aleluia, o quanto que Ele se agrada desta reunião. Glória. Ele está presente aqui. E diz: me agrado, eu me agrado dessa reunião. E por esta causa eu derramarei do meu Espírito sobre vós. Receba o meu Espírito, receba a minha graça, receba o meu poder que desce sobre vós. Estou renovando, estou alegrando, estou curando, estou te confirmando nesta noite que tu és meu servo, tu és a minha serva. Não vos rejeitei. Maravilhoso Deus de poder e graça. A casa ficou tão cheia que até o apóstolo Pedro ficou perplexo. Mas como que pode ser isso? Como que pode ser isso? Pode, por exemplo, Deus pegar lá de fora, um exemplo, uma prostituta, um homossexual, um feiticeiro, um traficante, e trazer para o recinto aqui, e depois de ouvir a palavra, porque a palavra é a palavra que limpa por dentro e limpa também por fora, a poderosa palavra de Deus. Então Deus estava querendo dizer para Pedro, tá vendo, Pedro? Porque era Pedro, além de ser crente, na pessoa, ele era muito religioso também. Sabe aquelas pessoas que são ignorantes, que acham que a salvação era uma patente da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, como algumas vertentes nós vemos aí dizer, né, que salvação é só no templo deles, só na casa deles. Não, irmão, Deus não faz acepção. Aleluia. Até porque a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, e derramarei, olha aqui, do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, recebe a promessa, recebe a glória, recebe o batismo, recebe a confirmação de filhos na fé no
nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, Glória. esta palavra que Deus coloca no meu coração nesta noite, irmãos e irmãs, nós estamos atravessando uma época muito melindrosa, muito perigosa, aonde você pode notar que não se vê a manifestação poderosa do Espírito Santo em determinados templos. A pessoa confunde barulho, nostalgia, emoção, sensacionalismo com presença. Quero dizer nesta noite que o barulho, a emoção, a nostalgia não traz, não provoca, não chama a presença de Deus, mas o contrário, a presença de Deus em nosso coração vai proporcionar um grande barulho, um som de cachoeira, a presença poderosa, ela é poderosa em nosso meio nesta noite. Glória, glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, Glória a Jesus. o tempo está se findando. É verdade. Este ano, o pastor Dilma dos Santos colocou o tema Ano da Colheita. E desde que começou o mês de abril, há vidas partindo, há pastores partindo, há irmãs partindo, Deus recolhendo. É o ano da semeadura. Deus está colhendo os seus frutos. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para a igreja, não tenhas medo do que está para vir. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai ser derramado de uma forma gloriosa na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Deus vai capacitar você, Deus vai fortalecer você, a ponto de vocês ver milagres, prodígios acontecer. Ei, Deus vai te dar os dons do Espírito Santo. Alguém vai falar em outras línguas, alguém vai profetizar no nome dele, alguém vai ter visão profética, alguém vai ter sonhos proféticos, alguém vai pôr as mãos sobre os enfermos e no nome de Jesus os curarão. Demônios serão repelidos, e se beberes alguma coisa mortífera, dano algum ocorrerá contra vós. Aleluia. E a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Agora, acontece o inverso hoje. As pessoas estão em busca dos sinais, né? Jesus falou assim, se falar que eu estou no centro da casa, não saia, não vai lá ao encontro. Se estiver no fundo, lá no deserto, não vai ao encontro. Mas aonde que Jesus está, irmão Pedro? No seu coração. Ele está aqui nesta noite. Você sente ele aí? Você sente ele aí? Ele está em seu coração. Porque no dia que ele sair, e por inteiro da nossa vida, nós seremos mais do que miseráveis pecadores. Mas louvamos a Deus, que Deus encontrou um lugar. Deus encontrou um lugar. E este lugar, irmão, é propício para ele operar, para se revelar. E foi isso que Deus fez na vida de Cornélio, na vida da família do Cornélio, a vida dos parentes e amigos de Cornélio. Louvado seja Deus, por quanto Deus é sempre aquele que quando você abre o seu coração, ele está disposto a fazer, ele está disposto a realizar e te presentear. Sabe qual é o maior presente de Deus hoje? É o Espírito Santo Consolador que está sobre vós nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Estivemos também hoje lá acompanhando a nossa irmã Isabel, a nossa irmã Aline, o nosso companheiro de muitas datas, nosso irmão Donga, Maurinho. Eu me simpatizo, eu prezo pela vida dele, louvado seja Deus, e quero dizer para a amada igreja, que aqui é a igreja, Pai, aleluia. Que a partir do momento que nós estamos aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui passou a ser a casa. Aleluia, papai, graças a Deus. Aleluia.
Amém, irmãos? Qualquer resultado, irmão, se for para Deus levar, sendo salvo em Cristo, entraremos participar do hino que foi cantado aqui, 515. O hino que foi cantado aqui, 577. O hino que foi cantado aqui, o hino 121, se não me falha a memória, maravilhoso Jesus. O hino que foi cantado aqui, irmão, aleluia, louvado sobre a bondade de Deus. Glória a Deus. Irmão, Deus tem o céu para nós. Aleluia, Aqui papai. só tem sofrimento, irmão. Jesus. Sofrimento. Então não se lamente, não chore quando Deus, com muito amor e carinho, coloca a mão lá no seu jardim, sabe, no seu jardim, Pai, porque nós somos lavoura de Deus, Pai, glória. nós somos plantação do Senhor, Papai, aleluia, e Ele Jesus. cuida do que é dele, e quando chega o momento, irmão, Ele pega aquela pétala, aquela rosa, e ó, puxa, e leva para Ele. Pai, aleluia. A Bíblia diz Aleluia, papai. que bem-aventurados são aqueles que têm o direito de entrar naquela cidade pelas portas. Aleluia, papai. Glória. E este selo já está sobre vocês, do Espírito Aleluia, Santo. Jesus. Agora tem um penhor. O penhor foi o preço pago, o sangue do Cordeiro. Então, irmão, nós estamos mais esta noite de que vencedor pela pessoa. Aleluia, de Jesus. papai, Eu glória. agradeço aqui a minha oportunidade, a minha participação nesse trabalho. Não pare, irmãos. Se puder ampliar, amplie. Tá? Não pare. Une força. Aleluia. Une força. Lembra? Glória. Deus vai tirar pessoas daqui, ó, para um trabalho missionário. Glorioso Deus de poder e graça. Aleluia. Deus vai revelar. Deus vai mostrar gemido. Pai, aleluia. Deus vai mostrar choro. Deus vai te dar endereço. Deus vai te dar nome. Isto vai acontecer porque o Espírito de Deus está aqui. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus de poder e graça. Aleluia, papai. Glória. Graças a Deus. Aleluia, papai. Glória, glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão presbítero Pedro por esta palavra. Deus abençoe nosso irmão. Essa passagem realmente é uma passagem muito interessante e é uma passagem muito, realmente, com muitos valores. Porque nós vemos aí o que aconteceu na vida deste homem. Eu gosto de usar essa passagem também, Pedro, porque eu entendo o que foi que Deus fez ali. Primeiro, ele, como diz você, não era crente, não era judeu, era um gentil, mas era alguém que temia. Sim. E se a Bíblia diz, se alguém teme a Deus, Deus está com esse alguém. Tem que ser temido, não pecador, não vivendo uma vida de pecado, jogo, roubando, prostituindo. Deus não vai estar com ele. Mas se ele é temente, Deus vai estar. E esse homem era temente, ele era gentil, mas era temente. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, a Bíblia diz que ele orava, a Bíblia diz que ele jejuava, coisa que poucos crentes estão fazendo. Verdade. A Bíblia diz que ele jejuava e diz que ele dava esmola. Olha só, ele tinha um gabarito, ele é bem excelente. Só que tudo isso, Pedro, não deu a ele salvação. É isso que eu tenho observado. Tudo isso ele fazia, mas não deu a ele salvação. Por quê? Porque salvação só dá em crer em Jesus. Aleluia. Não é fazer a caridade, mas é crer em Jesus. E outro ponto que me chama a atenção é que o anjo foi enviado a ele. Olha, o anjo foi enviado a ele para trazer a ele esta explicação, que a esmola dele que ele estava dando, as orações dele, o jejum deles, estava diante de Deus, estava chegando diante de Deus, só que faltava algo. Se ele queria a salvação, faltava ali algo, e o anjo não pôde falar para ele o que era. Sabe por quê, irmão?
Porque não estava ordenado a anjo pregar. É. Não estava ordenado a anjo pregar. Não estava ordenado a anjo falar de Jesus para salvar. Não. Os anjos estão ordenados a ele é espada. É, como se diz, é Deus usar como juízo. E às vezes como uma palavra de consolo e de conforto, mas nunca de salvação. Conforto, mas não salvação. Aí foi que ele falou: manda chamar Pedro. E o que nos chama a atenção, aquela visão era Pedro tendo uma revelação de quem era judeu e de quem era gentil. E quando Pedro rejeita comer aqueles animais, que Deus fala: não torne imundo o que eu santifiquei, ou vou santificar, Pedro não entendeu. Mas quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele entendeu. Aleluia. Porque ele começou a pregar. Aleluia. E quando ele pregou que o Espírito desceu sobre todos, Pedro ficou admirado. É. Mas a admiração de Pedro trouxe a ele um conceito em que, de que quem impediria de que aqueles homens fossem agora batizados nas águas. Aleluia. Porque a salvação está é isso. Glória a Tem que ser Deus. batizado nas águas também. Aleluia. E foi o que foi. Pedro não foi sozinho, Pedro levou um grupo com ele. Judeus não podem entrar na casa do gentil. Aí quando ele foi convidado para estar na casa do gentil, ele não foi bobo, ele não foi sozinho. Ele falou: o quê? Se eu ir sozinho e verem que eu entrei na casa de um gentil, vão me excluir da sociedade judaica. Eu vou levar um grupo. E ele levou um grupinho com ele. E quando ele chegou lá, que aconteceu o que aconteceu, ele não falou para os gentios, ele falou para o grupinho que estava com ele. Quem pode impedir que esses homens desçam as águas? Se o próprio Deus deu testemunho neles, batizando com o Espírito Santo. Aleluia. Aí Glória a a Bíblia Deus. diz que tanto Cornélio e com toda a sua casa desceram as águas. Foram batizados. Aí Pedro teve força para quando chegasse em Jerusalém, falou: não, mas Deus também é com gentil. Deus abençoou e batizou com o Espírito Santo lá. Aleluia. Aí Deus teve força. E teve alguém que foi com ele para testificar: não, realmente, nós fomos lá e Deus fez isso. Então ninguém pode proibir. É como se diz: Deus não faz acepção de pessoa. Se a pessoa se converte, realmente, verdadeiramente se arrepende e vem para Deus. Amém? Que Deus abençoe nosso irmão Pedro, Deus abençoe todos os irmãos. Nossa irmã Isolina, que mais uma vez abriu a porta da casa para nós estarmos aqui cultuando a Deus. E nós sempre prazer em estar fazendo isso, cultuando junto com os irmãos que não podem cultuar na igreja. Eu me alegro, porque cada vez que eu vejo, irmão, eu vou às vezes com aquele jeito, mas quando você chega lá, você começa a cultuar, a alegria entra, você olha para a irmã, vê a irmã dando glória a Deus alegre, não tem como você ficar triste. Eu lembro da irmã Cida ali, quando eu vou na casa da irmã Cida, a irmã Toninha Miller, daquele jeito que ela está lá, você olha, ela se alegra, quando ela começa a cultuar a Deus, dar glória a Deus, eu vejo o jeito dela. Não tem como a gente, irmão, não sentir alegria e sentir que Deus está nesse tempo. Que Deus abençoe todos os irmãos. Desculpe pelo horário que talvez passou um pouquinho, a hora já é mais de 9 horas, mas o importante é que Deus está conosco. E vai continuar conosco. E vai nos levar para estar com Ele também. Se nós não voltarmos para trás, né? Não podemos, olha o exemplo, eu tenho um exemplo. Eu me converti, foi em 83, mas você se converteu bem antes. E está até hoje. Quantos anos, irmã? Quantos anos a irmã já está? 87 anos. 87, irmão. É exemplo para que nós vejamos nela e nunca volte para trás. Aleluia. E não vai voltar. É daí para frente, né, irmã Zolina? É daí para o céu. Oh, glória. Que Deus abençoe a irmã e toda a família que esteve presente. Glória a né? Deus. Que Deus continue operando e abençoando, tá bem? A gente quer parar e parece que você quer parar e não consegue parar. Começa a ouvir palavras, você quer parar de falar e não consegue. Misericórdia de Jesus. Mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Silvio, faz a oração. Amém? Ora.
Senhor nosso Deus. Justo e maravilhoso Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Aqui estamos, ó Pai, querido, diante a de Ti, ó Pai família. querido, pedimos a Tua bênção, a Abençoa Tua esse graça lugar. sobre a vida da Tua Abençoa serva, essa nossa irmã casa. Isolina, meu Pai Cerca, querido, Jesus. e toda a família, meu O Pai. ambiente Todos com a que Tua aqui estão e glória, que não estão aqui, com a Tua meu Deus, mas presença. o Senhor guarda, Pai, a Uma família da Tua glória de serva, fogo. e conceda a ela esta Guarda, meu Deus, graça, o essa retorno. perseverança, Os meu demais Pai, aos vossos para a lares. glória e Ô, a honra do Espírito nome de santo do Deus, Senhor. é no Continue Teu nome, agindo Pai. sobre a vida do Teu filho, Aleluia. sobre a vida Continua da Tua filha, operando, meu Pai. se Para a revelando de glória e a honra forma do nome santo do poderosa Senhor. Pai, a muito cada obrigado um, por esse momento. em nome de Muito Jesus. obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Agora nos Aleluia. leve em paz aos nossos lares, com Tua Glória bênção, ao Pai. graça e proteção. Em Glória a nome Deus. do Teu amado Filho, Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Jesus. Levante as suas mãos. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, de hoje para todo sempre. Digamos todos. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.